Olá, tudo bem? Hoje nós vamos estudar o dia 19. Vamos abrir Tiago 3,18, que fala assim: Você poderá ter uma comunidade saudável, sólida, bem-sucedida e que Deus aprova somente se trabalhar duro para fortalecer os relacionamentos, tratando todos com dignidade e honra. Em Atos 2,42, elas passaram a seguir o ensino dos apóstolos, a vida em comunidade, a refeição comunitária e a prática da oração. Eu vou ler para vocês em Atos 2,42, eu vou abrir aqui a Bíblia, é rapidinho, tá? 2,42, vamos achar aqui. Aqui, a comunhão dos cristãos, tá? Fala em 2,42. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme suas necessidades. Olha isso, gente. Eles vendiam as propriedades, os bens que eles tinham e distribuíam para cada um do grupo, né, da comunidade deles, mediante a necessidade de cada. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Lembra da sinceridade? Né? Aquela comunhão genuína mesmo. Louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Olha que versículo lindo, né? Na verdade, é o texto, né? Que a gente tem que ver muito bem. Quando a gente estuda um texto, a gente tem que ver. Desculpa, é o contexto. Quando a gente estuda um texto, foi o que eu li para vocês, um texto. Mas a gente tem que ir atrás do contexto. Olha como é grandioso o contexto, né? Eu falei isso para vocês, eu pedi para abrir, porque tem versículos que são importantes a gente ler no contexto, tá? Não só pegar o texto. Tem textos que você já lê e você já tem a noção do que está se tratando, mas tem outros textos que a gente precisa de um contexto, que é o caso desse, né? Comunidade existe comprometimento. Somente o Espírito Santo pode criar uma verdadeira comunhão entre cristãos, mas ele cultiva isso por meio das escolhas feitas e compromissos que fazemos. Então, se a gente posicionar e dizer que quer isso, sente isso, né, e fazer, aí é onde o Espírito Santo vai nos conduzindo e capacitando. A decisão é nossa, por isso que existe o livre-arbítrio. Paulo faz referência a essa dupla responsabilidade. Em Efésios 4:3, vocês estão unidos na paz por meio do Espírito. Portanto, esforcem-se para continuar unidos deste modo. Então, esforcem-se, é sinal que nós temos que nos esforçar, né? Aí é a conta própria nossa. É necessário tanto o poder de Deus quanto o esforço para gerar uma comunidade cristã amorosa. Infelizmente, muitos crescem em famílias com relacionamentos adversos, por isso carecem de habilidades relacionais necessárias para experimentar a verdadeira comunhão. A nossa família biológica, ela nos traz muito o desenvolvimento de habilidades, né? E uma delas é o relacionamento, né? Que é o lugar mais difícil, né, de a gente conviver na nossa família. São a mesma cultura ali, mas cada um criado em uma época, cada um com um costume diferente, cada um com uma personalidade, cada um com uma essência, cada um com uma crença. Então a gente vai lapidando dentro da família biológica e é onde nós levamos para a vida cristã, né, na nossa comunhão com os irmãos. Só que tem muitas pessoas que não passam por um treinamento dentro de casa. E aí já entram direto para a família cristã. Então é onde a gente tem que ter o discernimento também, principalmente quem líder, né? Ter o discernimento de desenvolver essas habilidades nas pessoas, tá? O Testamento, ele é repleto de instruções sobre a vida em comunidade. O apóstolo Paulo fala em 1 Timóteo 3,14, escrevo-lhe essas coisas, para que vocês saibam como viver na família de Deus. Essa família é a igreja. Quando a gente fala família de Deus, é a igreja, né? Acho que vocês já sabiam disso. Então, é para viver dentro da igreja, em comunhão com a igreja. Se você está cansado de comunhão dissimulada e gostaria de cultivar uma comunhão, né, uma comunidade amorosa e verdadeira,
seja na escola bíblica, seja na igreja, no pequeno grupo, será necessário fazer algumas escolhas e assumir riscos. A vida em comunidade exige sinceridade. Você deve cuidar para que a igreja a verdade seja dita em amor, né? A gente fala exortar em amor. Mesmo quando se sentir tentado ignorar o problema ou evitar assunto, temos que ter o amor, sabedoria e enfrentar. Tá? Não fique em silêncio. São poucos os que podem contar com alguém que os ame o suficiente para dizer-lhes a verdade, né? Mesmo quando essa verdade machuca. Então, continuam no caminho da autodestruição. Em geral, sabemos o que precisa ser dito a alguém, mas temores nos impedem de fazê-lo. A comunhão é sabotada pelo medo. Quando ninguém tem coragem de se manifestar enquanto a vida de um membro desmorona. Então, a gente vê que o irmão está pecando, vê que o irmão está se iludindo, vê que o irmão está se matando ou matando o espiritual dele e a gente fica quieto. Isso é assim, Deus não se alegra com isso, né? A gente está deixando que o irmão morra espiritualmente ou faça até coisas erradas, né? Peque cada vez mais e desvie a rota, né, da conversão. A Bíblia nos manda seguir a verdade em amor, Efésios 4,15. Porque não podemos viver em comunidade sem sinceridade. Né? Não é só agradar. Muitas pessoas têm medo da pessoa sair da igreja, principalmente líderes, pastores, medo da pessoa sair da igreja, acaba não falando. E aí trata o pecado com banalidade. A gente tem que tomar cuidado com isso, muito cuidado. Né? Paulo aconselha, irmãos e irmãs, se alguém em seu corpo comete erro, vocês que são espirituais deverão procurar essa pessoa e gentilmente ajudá-la a corrigir. Gálatas 6, 1 a 2. Então, quando a gente não fala, a gente está vivendo uma comunhão superficial, tá? O Senhor panos quentes intervém e tenta aplacar os ânimos. O assunto nunca é resolvido. Todos vivem uma frustração encoberta. Todos sabem do problema, mas ninguém fala. Isso cria um ambiente doentio de segredo e fofoca. E Paulo é incisivo quanto a isso. Ele fala em Efésios 4:25. Essa nova vida traz mudanças. Chega de mentiras, chega de fingimento, falem a verdade. No corpo de Cristo estamos, antes de tudo, conectados uns aos outros. Se você mente para alguém, está mentindo para si mesmo. A verdadeira comunhão no casamento, na amizade, na igreja, depende da franqueza. Quando tratamos o conflito de maneira correta, crescemos em intimidade uns com os outros, pois enfrentamos e resolvemos diferenças. Provérbios 28:23 fala: a verdade é que as pessoas valorizam a sinceridade mais que a bajulação, né? Na verdade, deveria ser assim, mas muitas pessoas gostam mais da bajulação do que a verdade. Aqui em 1 Timóteo 5, diz assim, que Deus manda a gente tratar os irmãos da igreja com o amor que a gente dedica à nossa família, né? Então, aqui está falando em 1 Timóteo. Nunca empregue palavras duras quando for corrigir um idoso, mas fale com ele como se fosse seu pai. Converse com os jovens como se fossem seus irmãos, com as mulheres idosas como se fossem sua mãe e com as jovens como se fossem suas irmãs. Então, o que a gente faz com o pai, com a mãe, com a irmã, com o irmão? Amor. A vida em comunidade exige humildade. A presunção, o convencimento e o orgulho destrói a comunhão mais rápido que qualquer outra coisa. O orgulho ergue muros. Na Bíblia diz em 1 Pedro, sejam todos humildes uns para os outros. Né? A vestimenta adequada da comunhão é a postura humilde. Humildade não é pensar menos em si mesmo, mas pensar menos, não é pensar menos de si, mas pensar menos em si. Humildade é pensar mais nos outros. Os humildes estão interessados apenas em servir, não pensam em si. Então, assim, como eu falei, né? Jesus era humilde porque ele veio para servir e não ser servido, né? Claro que é legal ser servido, né? Gostoso, todo mundo gosta. Mas o pensamento que nós temos que ter, o sentimento, o amor, o coração é em servir o outro. Outro ponto. A vida em comunidade exige cortesia. Somos corteses quando respeitamos diferenças, temos consideração para os sentimentos dos outros. Romanos 15:2 fala: é preciso carregar o fardo de termos consideração para com as dúvidas e temores de outras pessoas.
Paulo fala para Tito, né, em Tito 3:2, povo de Deus deve ser cortês e ter o coração aberto. Cortesia, você ser cortês, gentil, né? Em toda igreja, em cada grupo, há pelo menos uma pessoa difícil, né? Às vezes mais que uma. Essas pessoas têm carências emocionais, inseguranças, maneiras irritantes, né? Como fala? Manias, né? Habilidades sociais diversas, até sem habilidades, né? Então a gente chama de carentes de graça extra. Pessoas no nosso meio para benefício delas e nós. Lembra que eu falei do lapidar? Desenvolver as habilidades lapidando, às vezes é nos trancos e barrancos. Será que a gente consegue amar essas pessoas como irmãos e irmãs, tratando com dignidade? Em uma família de verdade, a aceitação não se baseia em critérios de inteligência, beleza, talento, nada disso, né? Mas no fato de pertencermos uns aos outros, sermos o mesmo sobrenome. Então, aqui em Romanos 12, fala: sejam dedicados uns aos outros como uma família afetuosa. Aprimorem-se em demonstrar respeito uns pelos outros. A verdade é que todos temos peculiaridades e traços de temperamento irritantes. Mas a comunidade não depende de sermos todos compatíveis. O fundamento para termos comunhão é o relacionamento com Deus, né? Que somos uma família. Então é isso, se a gente colocar isso na nossa cabeça, ter essa visão, família, a gente consegue respeitar e consegue relevar algumas coisas, né? Orientar outras, a gente não perde a comunhão. Essencial para a cortesia é conhecer as origens das pessoas. Você vê uma pessoa sempre irritada, sempre correndo, sempre nervosa, sempre irritada, aí você vai conversar com essa pessoa e você vai perceber que essa pessoa está passando problemas dentro da casa dela, no serviço, doenças na família, enfim, milhares de coisas. Claro que não justifica nossas atitudes, né? Baseado em problemas que nós estamos tendo. Mas nós somos o quê? Carne. Carne erra, peca, cai. Então, a gente acaba transpassando isso, né, para as pessoas. A gente acaba demonstrando. Então, quando a gente começa a saber, poxa, então eu vou relevar, eu sei que ela está passando uma necessidade muito grande dentro de casa. Essa pessoa está com uma mãe enferma e só tem ela para cuidar e se desdobrar a família, filho, casa, né? Então, a gente tem que ter sempre o discernimento de entender que essa pessoa está passando algum problema, por isso que ela está tendo essas atitudes ou ela teve uma infância com muitos problemas, né? A vida da pessoa. Então a gente tem que tomar muito cuidado, tá? De a gente não acabar não julgando ou se precipitando. Outro ponto. A vida em comunidade exige sigilo, lembra que eu falei, né? Somente num ambiente seguro, onde existe acolhimento amável e sigiloso, as pessoas se abrem e compartilham suas mágoas, sentimentos. É necessário conviver com isso e evitar a fofoca. Deus detesta a fofoca, detesta. Principalmente quando maldosamente disfarçadas de pedido de oração em favor de alguém. Alguém aqui, algum pedido de oração, aí você vai conta, se acaba abrindo, dando um testemunho, e essa pessoa pega, usa isso para ser maldosa, rir de uma situação ou passar para frente. Provérbios 16:28 diz: os maus provocam discussões, e quem fala mal dos outros separa os maiores amigos. A fofoca sempre causa mágoa e discórdia, isso destrói amizades. Deus deixa isso claro quando nos orienta e adverte os que causam dissensões entre irmãos. Tito 3:10. Eles podem até deixar o grupo ou a igreja ao serem confrontados com ações que semeiam a discórdia. Contudo, a comunhão da igreja é mais importante que qualquer pessoa. Então, não vamos deixar que a comunhão trinque, né? Daquela trincada, igual num vaso. O vaso trincou, não adianta você colar, o rachado ali, o trinco vai ficar. Então, assim é a comunhão na igreja. Então, a gente tem que tomar cuidado. Quando a gente perceber, a gente chamar essa pessoa. Se essa pessoa se ofender, sair do grupo, sair da igreja, sair do corpo ali, a gente deixa, né? Porque ela vai encontrar um local que ela vai se sentir ali na postura de mudar, tentar mudar, né? Porque tem pessoas que não entenderam ainda, né, a palavra. Tem pessoas que estão há anos na igreja e não entenderam a palavra ainda.
Por isso que é importante, igual a gente está fazendo, estudando, buscando na Bíblia, lendo, estando juntos. É assim, né? Assim a gente vai aprendendo e vai até se policiando de algumas atitudes. Você vê que aconteceu com o irmão, você fala, poxa, eu não quero que aconteça comigo. Então você acaba tendo um discernimento de não cometer as mesmas coisas, ou não falar, ou né, prestar atenção no outro. Então a gente fala que vai lapidando. A vida em comunidade exige constância. Ah, só voltando. E tem pessoas que não querem perder. Pessoas que eu falo, vamos dizer, igrejas, placas de igreja que não querem perder as pessoas. Líderes que não querem perder. Então acabam não falando a verdade para a pessoa, não direcionando, não ajudando. Prefere não saber da vida para não ter que ajudar a resolver. Isso acontece muito. Né? Então a gente tem que tomar bastante cuidado com isso. E não só líder, mas nós mesmos, né? A vida em comunidade exige constância. Você deve manter contato regular com o grupo a fim de desenvolver a verdadeira comunhão. Relacionamentos exigem tempo. A Bíblia fala em Hebreus 10: não abandonemos como alguns estão fazendo o costume de assistir às nossas reuniões. Pelo contrário, animemos uns aos outros. Devemos desenvolver hábito de nos reunir. Hábito é algo que você faz com frequência, mais de uma vez. Não é preciso passar tempo com pessoas. O escovar o dente, né? A gente começa, aprende quando é pequenininho, a mãe vai direcionando, tem que escovar, agora é hora de escovar, agora é hora de escovar. Quando você vê, você percebe que você está escovando de manhã, de tarde, de noite o dente. E aí, com o tempo, é automático. Você já levanta, às vezes você está conversando, está fazendo qualquer coisa, você vai lá, você sabe que tem que escovar o dente. Porque ele já criou um hábito, né? E a mesma coisa é a oração, o devocional, a comunhão, né? Os pontos que nós temos que tratar, né? O discernimento, compaixão, humildade, todos esses conceitos, esses princípios, a gente também internaliza eles através de um hábito, com o tempo. Uma comunhão não é formada de acordo com nossa conveniência. Ai, vamos reunir quando tiver vontade. Eu tô com vontade de visitar alguém? Não é isso, tá? Mas é necessária para nossa saúde espiritual e saúde das pessoas também. Se você quiser cultivar comunhão verdadeira, reunir-se, mesmo quando não tenha vontade, que você acredita que é importante. Os primeiros cristãos reuniam-se todos os dias, regularmente eles adoravam juntos no templo todos os dias. Reuniam-se grupos pequenos na casa para comunhão e participavam das suas refeições com grande alegria e gratidão. Atos 2:46, tá? Viver em comunhão requer investimento de tempo. Aqui fala muito da igreja primitiva, né? A igreja primitiva em Atos, eles se reuniam sempre, né? Para estar orando, para estar conversando, um orientando o outro, saber do problema do outro, ajudar o outro. Se você é membro de um pequeno grupo ou uma classe de escola dominical, recomendo que se faça um pacto entre todos, no qual estejam incluídos as 9 características da comunhão bíblica. Quais são? Vamos lá, as 9 características. Primeira, compartilhar verdadeiros sentimentos, autenticidade. 2. Incentivar uns aos outros, reciprocidade. 3. Apoiar uns aos outros, compaixão. Outro, perdoando uns aos outros, misericórdia. Outro, falando a verdade com amor, sinceridade. Próximo, admitir fraquezas, humildade. Próximo, respeitar diferenças, cortesia. Próximo, não divulgar segredos alheios que nos são ditos em confiança, sigilo. E a última, faremos do grupo uma prioridade, constância. Então, são as 9 características da comunhão bíblica. Quando você olha a lista dessas características, fica evidente o motivo da comunhão, né? A comunhão de verdade, eu falo, né? Que é muito raro hoje, então a gente tem que preservar isso. Ter comunhão significa desistir do individualismo para tornar-se interdependente. O que é interdependente? Um depender do outro, tá? Não é dependência emocional, tá, gente? É depender um do outro para construir a nossa vida cristã, na nossa maturidade, tá? Os benefícios de compartilhar a vida uns com os outros são plenamente compensadores e nos preparam para o céu. Pensando nisso, vamos lá no nosso propósito, tema para reflexão. Comunidade exige comprometimento.
O versículo. Nós compreendemos o que é o amor quando descobrimos que Cristo deu a sua vida por nós. Isso significa que temos que dar a nossa vida pelos outros fiéis, pelos nossos irmãos. 1 João 3,16. Atividade. Como eu poderia hoje ajudar o meu grupo e minha igreja a desenvolver características de uma comunidade verdadeira? Que é essa comunhão bíblica, né? Como eu poderia hoje ajudar o meu grupo, a minha igreja, a desenvolver características da comunidade verdadeira, da comunhão verdadeira, tá? Então pensem, guardem bem essas características, né, da comunhão, tá? E tentem desenvolver elas, que elas vão ajudar muito, muito, não só na vida espiritual, mas na nossa vida secular também, dentro do trabalho, da nossa família, tá bom? Então, ficamos por aqui. Amanhã nós faremos o dia 20 e a gente entra na metade do livro já, tá bom, gente? Fiquem com Deus. Até amanhã.